Testes criados a partir da análise do repositório do Framework Broadleaf Commerce Community Edition. Sobre o Framework Broadleaf Commerce Community Edition. O Broadleaf Commerce é um framework de e-commerce que permite construir lojas virtuais corporativas sem precisar implementar do zero toda a infraestrutura de comércio eletrônico. Existe em 3 edições: Community, Enterprise e Microservices, sendo a Community Edition, CI, a versão com código-fonte disponível sob licença de uso justo para empresas com receita abaixo de $5 milhões. Ele foi criado para facilitar o desenvolvimento de sites de comércio eletrônico de nível empresarial, abstraindo a maior parte do trabalho pesado e oferecendo modelo de dados robusto com persistência via JPA Hibernate. Segurança com Spring Security, autenticação e autorização. Sistema de promoções e cupons altamente configurável, aplicáveis a pedidos, itens e grupos de entrega. Workflows configuráveis para precificação e checkout. Design extensível e modular. Praticamente qualquer serviço, entidade ou comportamento pode ser sobrescrito. Plataforma administrativa completa com Spring MVC para gerenciar catálogo, pedidos, clientes e promoções. Gerenciamento de conteúdo, CMS, para páginas estáticas e conteúdo dinâmico direcionado. Considerações de PCI para armazenamento seguro de dados financeiros. Entre outras funcionalidades que você pode conferir acessando a documentação. O link está na descrição do vídeo. O fluxo escolhido para análise foi o checkout de pagamento com cupom de desconto, cobrindo toda a jornada do usuário desde o carrinho até a confirmação do pagamento. Para isso foram criados 2 arquivos de testes unitários, um arquivo de teste de integração, um arquivo de teste end-to-end e um arquivo de teste de segurança focado em exploração de falhas de integração. Testes unitários. Focam na verificação da lógica e implementação de cada módulo isoladamente, como métodos ou classes. Para garantir esse isolamento de dependências complexas ou lentas, como bancos de dados, utilizam-se dublês de teste, como mocks, stubs e fakes. Devem seguir os princípios FIRST, rápidos, independentes, determinísticos, autoverificáveis e escritos no tempo certo. Vantagem: identificam defeitos rapidamente e oferecem controle total sobre o cenário de teste. Desvantagem: podem não detectar falhas que surgem apenas da interação entre diferentes componentes. Coupon Discount Eligibility Unit Test, testes unitários 1 a 6. Módulo Promotable Offer Utility Impli, UT1. Calcula o valor monetário de um desconto. Dado um item e uma oferta, ela diz quanto dinheiro o cliente vai economizar. É chamada toda vez que o sistema precisa transformar 10% off em um número real em reais. Módulo Abstract Base Processor Item Offer Processor Impli, RU2, 3, 4. Decide se um pedido é elegível para receber uma oferta. Ela contém a lógica de regras como o valor mínimo de compra. Antes de aplicar qualquer desconto, o sistema passa por aqui para saber se o pedido qualifica. Módulo Total Activity, UT4, é uma atividade dentro do workflow de precificação. Ela calcula e grava o total final do pedido somando subtotal, frete, impostos e subtraindo os ajustes, descontos. É executada automaticamente sempre que o carrinho é salvo com Price Order é igual a True. Módulo Order to Payment Request DTO Service Impli, UT06. Monta o objeto que é enviado ao gateway de pagamento. Ela copia os valores do pedido, total, moeda, endereço, para um DTO padronizado. O valor que o gateway cobra do cartão do cliente vem diretamente desta classe. Agora vamos rodar o teste.
Coupon Activation and Usage Unit Test. Testes unitários 7 a 15. Módulo Offer Code IMP. UT-7 a UT-11. Representa o código de cupom digitado pelo cliente, ES-SAV10. O método isActive combina 3 condições. A data de início já passou, a data de fim ainda não chegou, e nem o código nem a oferta PA estão arquivados. Se qualquer uma falhar, o cupom é inválido. Módulo Offer Certificate Verify Max Customer Usage Threshold. SOUT DUH 12 13 14. Verifica se o cliente já atingiu o limite de usos permitidos para aquela oferta. Ela consulta o histórico de resgates, Offer Audit Service, e compara com o limite configurado. É o guarde que impede um cliente de usar um cupom, um uso por pessoa, 2 vezes. Módulo Offer Code Input. Campo de validação regex, SEC-UT-01. O próprio campo Offer Code da entidade tem um regex de validação que define quais caracteres são aceitos. Ele age como primeira linha de defesa contra entradas maliciosas antes que a string chegue a qualquer serviço ou banco de dados. Agora vamos rodar o teste. Testes de integração. Visam descobrir defeitos em grupos de módulos durante a montagem da estrutura do programa. São indicados quando o comportamento do conjunto é mais crítico que o individual ou quando criar um dublê seria extremamente custoso. Frequentemente testam a comunicação do sistema com infraestrutura externa real, como bancos de dados ou serviços web. Diferente do unitário, o foco aqui é o fluxo de dados e a compatibilidade entre as unidades já testadas. Vantagem: garante que a comunicação e o fluxo de dados entre módulos diferentes ou serviços externos funcionem corretamente, detectando falhas de interface que testes unitários isolados não conseguem perceber. Desvantagem: são mais complexos de configurar do que os unitários e exigem maior custo de manutenabilidade. Coupon Checkout Integration Test. Teste de integração 1/5. Módulos envolvidos. Offer Certificate, ETO1, ETO2, ETO3, ETO4, IT5. É o serviço central de ofertas. Ele decide quais cupons se aplicam ao pedido, aciona o motor de pricing para calcular os descontos e persiste os ajustes no banco. Todo o fluxo de aplicar cupom passa por aqui. Order Certificate, IT3, IT4, IT5. Gerencia o ciclo de vida do pedido. Contém a cadeia de guardas de Add Offer Code, que verifica se o cupom já foi adicionado, se está vencido ou se o limite foi atingido, e o método Confirm Order, que transiciona o pedido para Submitted. Checkout CPFL IT4 IT5, ponto de entrada do checkout.
Antes de disparar qualquer atividade, ela verifica se o pedido já foi concluído. Se o status for submitted ou cancelled, lança checkout exception imediatamente. Casos de teste. IT01, cupom reduz o total persistido no banco. O Offer SAP Herpo aplica o cupom de 10% ao pedido e aciona o motor de pricing. O teste verifica que o subtotal gravado no banco mudou de 100 para 90 e que o ajuste registrado é 10. IT02. Pedido com cupom aplicado é submetido com desconto preservado. O Offer SIRP-SEAL aplica o cupom. O Order SIRP-SEAL confirma o order, transiciona o pedido para Submitted. O teste verifica que o status é Submitted e que o subtotal de 90 foi mantido após a submissão. IT3. Cupom vencido é rejeitado pelo Order SAP Feature. A cadeia de guardas de Add Offer Code detecta que a oferta está fora do período de validade e lança Offer Expired Exception. O teste verifica que a exceção foi lançada, que o cupom não foi anexado ao pedido e que o total permanece 100. IT4. Checkout de pedido já submitted é bloqueado pelo Checkout SIRP-SIPL. Mesmo com o cupom válido aplicado, se o pedido já estiver submissions, o guarde entrada do Checkout SIRP-SIPL impede o checkout. O teste verifica que Checkout Exception é lançada e que o subtotal descontado de 90 não é alterado. IT5, checkout de pedido cancelled, é bloqueado pelo Checkout SAP Fill, idêntico ao IT4, mas com status cancelled. Testa a segunda metade da condição composta submitted, cancelled. Agora vamos rodar o teste. Testes de segurança e penetração, foco e integração. Verificam se os mecanismos de proteção do sistema impedem acessos indevidos e protegem a integridade dos dados, especialmente nas fronteiras e comunicações entre os diferentes módulos. O teste de invasão, pentesting, envolve atacar o sistema ativamente, simulando o uso malicioso para identificar vulnerabilidades exploráveis na interação entre componentes, como APIs mal protegidas ou falhas de autenticação entre serviços. Vantagem: identifica vulnerabilidades críticas que surgem especificamente na comunicação e no fluxo de dados entre módulos, garantindo que o sistema como um todo seja robusto e que o custo de um ataque seja superior ao valor da informação protegida. Desvantagem: possui um alto custo de execução e complexidade. Copom Security Abuse Integration Test. Teste de segurança com foco na integração. Módulos envolvidos. Offer Code DAO Impli, SEC-I T01. É o DAO responsável por buscar um cupom pelo código digitado pelo cliente. Usa uma consulta JPA parametrizada. O valor digitado é sempre tratado como dado, nunca como parte do SQL. Order SIRP-FIL AG Offer Codes PEN TIST IT1
contém a guarda de duplicidade. Antes de adicionar um cupom ao pedido, verifica se ele já está na lista. Se estiver, lança Offer Already Added Exception e não processa novamente. Casos de teste. SECIT1. Quando um cliente digita um código de cupom na loja, essa string vai direto para uma consulta no banco de dados. Um atacante poderia tentar digitar algo como OHR1, esperando que isso quebrasse a consulta e devolvesse cupons que não deveria. O teste prova que isso não funciona. Ele passa 5 strings maliciosas para o mesmo método que a loja chamaria e verifica que todas retornam null, ou seja, o banco foi consultado, não encontrou nada malicioso e não vazou nenhum cupom. A consulta parametrizada não foi manipulada. PENTESTI1. Replay da requisição aplicar cupom é rejeitado. A mesma chamada Add Offer Code é feita 2 vezes com o mesmo código. O teste verifica que a segunda chamada lança Offer Already Added Exception e que o cupom aparece exatamente uma vez no pedido. Desconto não foi empilhado. Agora vamos rodar o teste. Testes IDZIE. Validam um fluxo completo, simulando o uso real do usuário e ignorando a estrutura interna do código. Teste de caixa preta. Baseiam-se em jornadas do usuário e critérios de aceitação, verificando ações visíveis e saídas reconhecíveis pelo cliente. Vantagem: garantem que todos os componentes integrados funcionem corretamente em um cenário real de uso. Desvantagem: são lentos, complexos de manter e propensos a quebrar com pequenas mudanças no ambiente, flakiness. Cupom Checkout IDOF e Fallback Teste IDOF e módulos envolvidos. Order Service mais Offer Service mais Checkout Service mais banco H2I2I-01. Nenhuma classe isolada. O E2I exercita a cadeia inteira de serviços que um storefront executaria, da criação do carrinho até a confirmação do pedido, e verifica o resultado relendo o pedido do banco. Verify Customer Max of Photos Activity, E2E-02, é uma atividade dentro do workflow de checkout. Antes de confirmar o pedido, ela consulta o histórico de resgates do cliente e rejeita o checkout se o limite por cliente foi atingido. Casos de teste. I2E-01. Fluxo completo, carrinho, cupom, checkout, pagamento, verificação no banco, cria cliente, moeda, carrinho, item de R$100, aplica cupom de 10%, persiste pagamento, dispara o workflow de checkout e submete o pedido. Depois, faz uma nova consulta ao banco pelo ID do pedido e verifica que o status é submitted, o subtotal gravado é 90, o ajuste é 10 e existe um registro de pagamento. I2E-02, segunda tentativa de usar cupom de uso único é rejeitada e o banco não registra novo resgate. Semeia um registro de auditoria simulando que o cliente já usou o cupom uma vez.
Tenta fazer checkout com o mesmo cupom no segundo pedido. Verifica que o workflow lança Offer Max Use Exceeded Exception e que a contagem de resgates no banco continua sendo 1. Nenhum novo resgate foi persistido. Agora vamos rodar o teste.